Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor, né? Vamos fazer Neemias capítulo 13, que o título é Neemias remove diversos abusos. O 3, o 4 e o 5, o versículo. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. O 3. O 4. Ora, antes disto, Eliásibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E o 5 é: fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metia as ofertas de mângeres, o incenso e o vaso e os dízimos do grão do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. O capítulo 3, irmãos, fala que o povo de Israel, todos os estrangeiros obedecendo à lei de Deus, né? Que dizia para não misturar com as nações que adoravam outros deuses, né? Então o povo de Israel, irmãos, tinha que ser separado do povo que misturava as nações que adoravam outros deuses, né? Significa pureza espiritual, né? E obediência. Eles decidiram se afastar de influências que poderiam levá-los à idolatria. Como o povo de Israel era um povo santo, eles não podiam ficar misturados com o povo estrangeiro, irmãos, porque eles, o povo estrangeiros, eles eram idólatras, eles adoravam outros deuses, então eles não podiam ficar junto com o povo de Israel. Então por isso foi separado o povo de Israel do povo estrangeiro, para não se contaminar, né? Porque se estivesse junto, eles iam acabar se contaminando. Então foram separados o povo de Israel do povo estrangeiro, porque eles eram idólatras. Eles idolatravam outros deuses. Amém, irmãos? Esse é o versículo 3. E o versículo 4, Eliásibe, o sacerdote, era responsável pelos depósitos da casa de Deus, mas ele fez algo errado. Se aproximou de Tobias. Tobias era um inimigo de Neemias, né? Mostra corrupção dentro do templo. Alguém com autoridade se aliou a quem se opunha, né, às obras de Deus. Então Eliásibe, que o sacerdote responsável pelos depósitos da casa de Deus, mas ele fez algo errado, porque ele se aproximou de quem? De Tobias, e Tobias era inimigo de Neemias, né? Então ele não podia nem entrar no templo, né? Como diz aqui, jamais na congregação de Deus, né? Eles podiam entrar. Então, Eliásibe, ele se uniu a Tobias, né? E pôs ele para morar dentro da casa sagrada do Senhor, né? Onde recebia as ofertas do Senhor. Então, eles não podiam deixar ele entrar dentro da congregação de Deus. Porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo já corrupção dentro do templo, né? Então eles não podiam deixar Tobias dentro do templo. E Neemias advertiu isso, né? De Eliásibe ter colocado Tobias dentro do templo, né, irmãos? Não podia, porque era um templo sagrado, era uma congregação sagrada de Deus. Amém, irmãos? Esse é o versículo 4. E o versículo 5, Eliásibe deu a Tobias um grande quarto. Além dele se unir a Tobias, ele deu um grande quarto dentro do templo, onde Tobias nem podia entrar, que era uma congregação de Deus, onde se guardava as ofertas, o incenso, o dízimo, né? Representa a profanação do sagrado. O inimigo ocupou o lugar que era para as coisas de Deus, né? E Tobias não podia estar dentro do templo de Deus.
além de ele estar dentro do templo de Deus, ele ocupou o quarto maior, né, que a Eliásibe deu para ele o quarto maior, onde guardava as ofertas do Senhor. Então ele não podia nem estar ali, né? Ele não podia permanecer ali dentro. E Neemias tirou tudo que era de Tobias, pôs para fora, né? E purificou novamente o templo, né? Não pode misturar pessoas que não faz parte do povo de Deus e nem entrar na casa de Deus, né? Na congregação do Senhor. Então, Neemias pôs para fora Tobias e arrumou a casa, purificou a casa, né, irmãos? Esses versículos mostram que mesmo depois de restauração, alguns voltaram a errar. E Neemias teve que corrigir a mistura com o pecado e restaurar a santidade do templo e do povo, né? Ele pôs Tobias para fora, restaurou o templo, purificou o templo, né? E pôs o povo novamente no caminho do Senhor. Muitos ainda erraram, mas Neemias, depois da restauração, voltaram a errar, né? E Neemias teve que corrigir a mistura com o pecado e restaurar a santidade do templo, né? Porque não podia misturar, né, irmãos? Neemias descobre que o povo voltou a desobedecer à lei de Deus. Havia aliança com estrangeiros. O templo estava sendo mal usado no sábado, né? Não estava sendo respeitado. Neemias repreende o povo, limpa o templo e restaura, né? Purifica e reforça a obediência à palavra de Deus, né? O culto, né? Deus que é um povo fiel, separado do pecado e comprometido em viver segundo a sua vontade. Amém, irmãos? Esse é o versículo de Neemias 3, 4 e 5. Que o povo de Israel, o povo santo, não poderia misturar com o povo estrangeiro. Né, irmãos? Se misturasse, eles iam acabar idolatrando outros deuses. E Eliásibe coloca Tobias para morar numa casa santa, um templo santo, que era a congregação de Deus. Não podia também, ele nem poderia entrar lá dentro. E Neemias pôs ele para fora e purificou o templo. E o quinto, Eliásibe deu a Tobias o melhor quarto, né? Ainda deu a Tobias o melhor quarto, que era o templo do Senhor, onde recebia os dízimos, as ofertas. Não podia fazer isso, mas Neemias colocou ele para fora e purificou e restaurou o templo e o povo de Deus. Amém, irmãos? É o que eu entendo desses 3 versículos hoje, e é o que eles falam, né? Sobre a restauração, a separação do povo de Deus, né? Que estavam vivendo em pecado. Então teve que separar o povo santo de Deus do povo estrangeiro, do povo idólatra. E assim somos nós, irmão. Nós temos que andar no caminho do Senhor, né? E ouvir a voz do Senhor, as leis do Senhor. Amém, irmãos? Porque Deus está aí para a gente inclinar e pedir perdão e seguir os seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Hoje é o que eu tenho para falar desses 3 versículos. Tenha um bom dia e uma boa tarde, irmãos. Um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus.